Olá, seja muito bem-vindo. Hoje, 1º de setembro, e começa agora a primeira edição do programa Papo de Trabalho, um programa do Ministério Público do Trabalho. Eu sou Márcio Paz Barreto e junto com os meus colegas jornalistas aqui, Ricardo Marques, repórter da TV Diário. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Márcio. Yuri Taunay, repórter aqui também jornalístico da TV Diário. Obrigado, Márcio. Sejam bem-vindos e juntos vamos realizar aqui uma série de entrevistas com procuradores e procuradoras do Ministério Público do Trabalho para trazer informações sobre o direito do trabalho e o mercado de trabalho no Brasil. Nesse primeiro programa, nós vamos falar dos riscos da pejotização ampla e restrita. Mas a pergunta que não quer calar, você sabe a diferença entre o trabalhador contratado por CLT e aqueles que prestam serviço por meio de pessoa jurídica? Pois é, nós fomos às ruas para ouvir a população sobre esse assunto. Roda a vinheta. Você sabe quais são os direitos que são garantidos pela CLT? Sim, férias, 13º, entre outros. Qual a diferença para o trabalhador que é contratado como uma pessoa jurídica, que é a famoso PJ? A diferença é que não muda nada, eu acho, porque acho que o mesmo tem o seu mesmo direito, eu acho. Então, Rainara, você sabe quais são os direitos trabalhistas que são garantidos pela CLT? Não. E você sabe qual é a diferença para o trabalhador que é contratado como uma pessoa jurídica, se ela tem os mesmos direitos? Não. Bom, e para responder essa e outras dúvidas sobre a pejotização irrestrita, a gente recebe hoje aqui no estúdio o Procurador do Trabalho, Renan Calil. Procurador, muito obrigado pela visita e aceitação do convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Um espaço importantíssimo para a gente esclarecer os espectadores sobre os direitos trabalhistas e todo esse debate em torno da pejotização aqui no país. Agora, procurador, eu já começo fazendo aquela pergunta que todo mundo quer saber, né? Qual a diferença entre o trabalho com o CLT e com a pessoa jurídica? Que direitos o trabalho com o CLT garante nessa carteira assinada propriamente dita? Veja, Márcio, o trabalhador CLT é aquele que está numa relação de trabalho e preenche alguns requisitos, né? Então é alguém que está realizando uma atividade com subordinação, com pessoalidade, com onerosidade e com não eventualidade, que é o que a CLT diz para caracterizar o trabalho. Basicamente uma pessoa que está numa empresa, que está fazendo um trabalho e recebe ordens de um patrão, que tem horário para entrar, horário para sair, que tem o seu salário definido por essa pessoa que está pagando ela. O trabalhador CLT é isso, né? E por estar dentro de uma relação de emprego, existem alguns direitos que são associados a isso, né? Então, o direito a um salário mínimo ou ao piso da categoria, quando tem um sindicato que faz um acordo, uma convenção coletiva de trabalho, férias remuneradas com adicional de 1/3, 13º salário, estabilidade para gestante, no caso da mulher, estabilidade para o trabalhador que sofre um acidente de trabalho. São uma série de direitos trabalhistas que são assegurados porque se olha para essa relação e se reconhece que existe uma desigualdade econômica entre o empregador, né, aquele que está oferecendo o trabalho, e o trabalhador que só tem a sua força de trabalho para conseguir sobreviver. Então se associam alguns direitos em razão dessa situação, e a gente tem alguns deles na CLT e alguns outros previstos, inclusive, na Constituição Federal. O trabalhador PJ, o famoso, né, a pessoa jurídica, é um trabalhador que desenvolve atividade de um jeito diferente, né? O trabalhador PJ, ele não pode receber ordens, ele não pode ter horário para entrar, horário para sair, ele não pode ter meta. Por quê? Porque o trabalhador PJ é alguém que estabelece para ele mesmo ou para ela mesma as suas condições de trabalho. Então, é ele ou ela que vai definir o valor do trabalho dele, é ele que vai definir o horário que ele vai trabalhar, a forma pela qual ele vai executar o serviço para o qual ele foi contratado. E, por ele ter essas
todas essas liberdades e por ele estar desenvolvendo uma atividade econômica e, consequentemente, assumindo o risco dessa atividade, ele não tem direitos trabalhistas, né? Porque a relação que ele tem com quem está tomando o serviço dele, ela não se dá num grau de desigualdade econômica como se dá na CLT. Por isso que a gente tem essa diferença entre quem é um trabalhador CLT e protegido pelo direito do trabalho e aquele outro que desenvolve essa atividade de forma autônoma, que é um PJ, enfim, e que atua dessa maneira. Para caracterizar o vínculo empregatício, não precisa ter essas quatro características ou precisa ter só uma? Precisa ter as 4 características, né? Então é a subordinação, que é basicamente você receber ordens. Obedecer ordem de um chefe, por exemplo. Exato. A onerosidade, que é você ser remunerado pelo trabalho que você está fazendo. A pessoalidade, que é basicamente você não poder se substituir, né? Então, se você falta, você não pode mandar alguém no lugar, né? O trabalhador contratou você, ele quer que você vá lá para desempenhar a atividade. E a não eventualidade, que é o fato de você estar ali com uma frequência, com uma certa habitualidade no desenvolvimento do trabalho. Agora, procurador, a CLT é mesmo velha, como o pessoal fala, já está ultrapassada, ou ela vem passando por algumas atualizações que regulamentam, por exemplo, a questão do trabalho remoto? Veja, Márcio, a CLT, ela de fato, ela é de 1943. Mas de lá para cá, ela sofreu uma série de alterações. Por quê? Porque de 43 até 2025, o mundo do trabalho foi mudando. E é natural que as leis passem por adaptações para que elas possam se adequar aos tempos em que a gente está vivendo. Então, o exemplo do trabalho remoto, muito bem colocado por você, começou a ser regulado na CLT a partir da reforma trabalhista de 2017. Né? Faz quase 10 anos já que a gente teve essa reforma, que algumas previsões, alguns dispositivos foram inseridos na CLT para tratar desse assunto. Tem um outro tema que eu também gosto sempre de mencionar, que foi uma alteração que aconteceu na CLT em 2011, em que se equiparou a emissão de ordens pessoais para um trabalhador, a emissão de ordens dadas por instrumentos telemáticos de tecnologia da informação. Então, hoje em dia, para que você possa caracterizar a subordinação, você não precisa mais ter um gerente, um supervisor ou um encarregado numa empresa acompanhando o seu trabalho, falando o que é para você fazer, o que não é para você fazer. Hoje em dia, se você tiver um algoritmo, um dispositivo tecnológico que está ali, vendo o que você está fazendo, deixando de fazer, vendo se a meta está sendo cumprida ou se não está, isso é suficiente para caracterizar a subordinação. E nada mais razoável, porque as formas pelas quais os trabalhadores podem ser monitorados e supervisionados, elas também foram se aprimorando ao longo dos anos. Então, é natural que a CLT sofra essas adaptações para ela consiga dar respostas aos desafios dos tempos em que a gente vive. Muito bem. A gente vai fazer um rápido intervalo e, na sequência, voltamos com mais perguntas sobre essa questão da pejotização irrestrita. Aguarde. Muito bem, estamos de volta com o Papo de Trabalho. Nesse 1º de setembro, a gente recebe aqui nos estúdios o procurador do trabalho, Renan Calil. A gente estava falando sobre a atualização, procurador, da CLT, né, das leis trabalhistas. E aí, a gente precisa entender se, na sua opinião, ainda existem avanços para se alcançar nessa questão da legislação, da proteção do trabalhador? Sempre tem, Márcio. O exemplo mais bem acabado que a gente tem para falar sobre isso hoje é o debate do fim da escala 6x1. A gente teve um movimento que começa nas eleições municipais de 2024, que um candidato a vereador no Rio de Janeiro começa a trazer esse tema, ele que era um farmacêutico ali no Rio e que vivendo uma escala 6x1, né, trabalhando 6 dias, conseguindo descansar um só, verbaliza essa insatisfação dele e isso ganha uma dimensão fora do controle dele, né? E por quê? Porque ele toca num tema que é muito caro para a população. A gente tem uma quantidade de pessoas que de fato trabalham 6 dias na semana e conseguem descansar um só, e elas estão querendo mais tempo para elas fazerem outras coisas para além do trabalho. Então veja, a gente vive num tempo em que as pessoas de fato valorizam a liberdade e elas querem trazer isso para diversos aspectos da vida dela. Mas isso não tem que ser só um debate em relação à forma pela qual as pessoas trabalham. Para fora do trabalho, elas também querem ter tempo, disposição, energia e liberdade para fazer os hobbies que elas têm, ir na igreja, enfim,
professar a sua religião, ir assistir o jogo do time dela, enfim, fazer qualquer coisa que não seja trabalhar. Só que ela tem que ter tempo e energia para isso. E o fim do debate e o debate do fim da escala 6x1 se enquadra dentro desse cenário, né? E eu acho que esse é, por exemplo, um aprimoramento que seria bem interessante de se ter, né? A gente vê pesquisas, o Datafolha recentemente divulgou, 70% da população apoia o fim da escala 6x1, né? E essa questão do debate ela é importante, porque leva a informação para a população, né, Yuri? Porque você que teve as ruas ouvindo a população, tanto essa questão da escala, que é um tema bastante relevante, quanto a pejotização. Acho que são os dois temas de maior relevância hoje no momento, né? Você teve as ruas, conversou com a população e muitas pessoas ainda nem têm muita conhecimento sobre essa questão. Exatamente. As pessoas nas ruas, a gente pôde perceber, procurador, sobre justamente elas não terem esse conhecimento, né, dessas informações, tanto sobre pejotização quanto sobre CLT. Então, a gente questionando, a gente pôde perceber, nós trouxemos alguns relatos aqui, e a gente pôde perceber essa falta de informação. Pessoas que muitas das vezes trabalham nesse setor, né, nessas características de pejotização, com ali algumas questões também baseadas que podem se enquadrar na CLT, e muitas das vezes não sabem o formato ali que estão trabalhando, né, e recebendo também sua remuneração. E, procurador, inclusive, vale ressaltar que entre 2020 e 2025 nós tivemos mais de 1 milhão de reclamações trabalhistas envolvendo essa contratação aí no formato de PJ. Mais recentemente a gente teve uma decisão do ministro Gilmar Mendes com relação à suspensão dessas reclamações aí na Justiça. Como é que o senhor avalia essa suspensão? São muitas pessoas procurando aí o reconhecimento de direitos que, porventura, possam ter sido aí retirados, digamos assim, com essa situação da contratação de PJ. Como é que o senhor avalia essa suspensão? Que, querendo ou não, atrasa a situação do trabalhador que está procurando um direito, mas, de uma certa maneira, também beneficia uma empresa que não vai ter que arcar, eventualmente, com direitos que, até então, para eles não deveriam ser aplicados, já que o contratado estava como PJ ainda. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, divulgou uma nota quando houve a divulgação dessa notícia, né, da suspensão nacional dos processos, demonstrando a sua preocupação justamente pela dimensão do problema, né? Esses dados que você trouxe, eles, de fato, estão ali no dia a dia da Justiça do Trabalho, né? Isso corresponde a aproximadamente 8,3% de todos os casos que chegam à Justiça do Trabalho. E a gente está falando de pessoas que, de alguma maneira, dependem dessa situação, né, dos valores que eventualmente elas possam vir a receber do reconhecimento de uma fraude no vínculo empregatício delas, para poderem pagar suas contas, sobreviver, né, porque sendo reconhecida a fraude e sendo reconhecido que ela deixou de receber direitos, são valores que ela já deveria ter recebido ao longo do contrato dela, né? Então, isso coloca os trabalhadores numa situação de espera, acredito que de ansiedade também, para que essa situação se resolva e eles possam ter seus casos resolvidos. De qualquer forma, o Ministério Público do Trabalho vem acompanhando o processo ali no Supremo, vem tentando contribuir com o debate, né? Foi designada uma audiência pública que vai acontecer no dia 10 de setembro, e a MPT recebeu um convite para participar. Estaremos lá para trazer as nossas contribuições, para chamar atenção para os pontos que nos parece que devem ser ponderados, para que o Supremo Tribunal Federal possa tomar a melhor decisão possível, de forma a não prejudicar os trabalhadores nesse debate a respeito da pejotização. O senhor acredita que isso ameaça a existência da Justiça do Trabalho, uma vez que teve essa suspensão do STF nas decisões? Eu acredito que vai depender da decisão final que for proferida, né? Porque um dos debates que o Supremo vai fazer a respeito da pejotização é se a Justiça do Trabalho ela é competente para analisar causas de fraude de contratos de PJ ou de trabalho autônomo. O senhor está falando do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ou a própria Justiça mesmo? A própria Justiça do Trabalho. Então, hoje em dia, se você ajuiza uma ação dizendo que você não era PJ, mas era empregado, você apresenta a sua reclamação trabalhista, ela vai para a primeira instância para ser julgada por um juiz, e você pode recorrer, vai para o TRT, você pode recorrer, vai para o TST. Então, o que está em debate ali no Supremo também, para além de se pode pejotizar, se não pode, ou se puder, em que termos que isso deve acontecer, é se, tendo uma situação de fraude, você tem que procurar a Justiça do Trabalho, como acontece hoje em dia, ou se você tem que procurar a Justiça Comum. Até porque hoje a pejotização, quando a gente fala de ampla e restrita, ela não tem limites, né? Exato. Ela está livre para qualquer tipo de negociação, e aí é preciso ter regras nesse ponto de vista do Ministério Público.
Sim, veja que já existem leis que dão alguns parâmetros sobre o que pode ser um trabalho realizado por pessoa jurídica ou não, né? A própria reforma trabalhista, que a gente já mencionou aqui de 2017, ela, quando regularizou a terceirização, ela estabeleceu algumas regras e alguns parâmetros para falar o que deveria ser requisito para uma prestação de serviços a terceiros, que é o nome que a lei dá. E para você ter uma prestação de serviços a terceiros, você tem que preencher 3 requisitos, né? Você tem que transferir a atividade que você está querendo que seja executada, né? Então, se eu tenho uma empresa de sapato e estou querendo que a forma pela qual a sola é produzida, eu tenho que transferir essa atividade para outra. Eu não vou mais fazer isso. A terceirização não pode ser produto fim, né? Hoje ela pode. Hoje ela pode. Então, tem que transferir a atividade. A empresa prestadora de serviço tem que ter autonomia. Então, ela tem que ter a sua própria auto-organização e autogerenciamento do que ela está fazendo. E essa empresa que está prestando serviço tem que ter capacidade econômica para honrar todos os compromissos trabalhistas, previdenciários, tributários. Então, a gente já tem alguns parâmetros hoje que dão o tom de como que essa prestação de serviços a terceiros ela pode acontecer. Aí, um dos grandes debates que a gente tem no Supremo hoje é se, mesmo sendo preenchidos os requisitos da CLT, alguém pode ser PJ. E esse é o problema, porque pejotização, dentro dessas características, isso é uma fraude. Porque você está usando uma pessoa jurídica para mascarar uma relação de emprego, que é o que acontece no mundo dos fatos. É um assunto polêmico, a gente vai continuar debatendo esse assunto, a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco você vai conferir a nossa dica cultural. Não sai daí que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o Papo de Trabalho aqui com o procurador Calil. E ao fim dessa entrevista sobre os impactos da pejotização ampla e restrita com o procurador do Trabalho, Renan Calil, mas ainda dá tempo para uma pergunta do meu querido jornalista Ricardo Marques aqui. Pode fazer, Ricardo. Então, procurador, um dos problemas que o senhor estava citando era justamente a questão da previdência social, da aposentadoria lá dessas pessoas. A gente sabe que a contribuição, no caso de um MEI, por exemplo, que também não deixa de ser um PJ, ela é um valor menor do que, por exemplo, uma pessoa CLT. Há pouco tempo atrás tivemos toda uma discussão com relação à reforma da Previdência. Como é que fica essa situação? A Previdência pode, quem sabe, se sustentar se todo mundo virar PJ com esse processo de pejotização? E como é que fica essa questão do pagamento? Porque, querendo ou não, gera um ônus para o próprio trabalhador, nesse caso. Se porventura ele ali naquela renda que ele consegue mensalmente, ele não conseguir pagar o seu DAS, MEI, né, o seu documento de atividade ali, como é que fica essa situação? Pensando já a longo prazo, a população brasileira está envelhecendo, como é que fica esse cenário para o governo federal? Se a gente tiver uma autorização de pejotizar de forma ampla, geral e restrita, a gente vai ter um impacto no erário público brasileiro brutal, né? E daí eu vou trazer dados aqui que foram apresentados por fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego que conseguiram mapear um movimento que aconteceu entre janeiro de 2022 e outubro de 2024 e conseguiram demonstrar qual que foi o impacto que isso teve para a Previdência Social. Durante esse período, que dá quase 3 anos, aproximadamente 4,8 milhões de trabalhadores tiveram seus vínculos CLT encerrados e abriram ou CNPJs ou MEIs para poderem continuar trabalhando. E para poderem continuar trabalhando para a mesma empresa. O que não deveria ser considerado legal no Brasil. E eu falo legal aqui do ponto de vista jurídico. Qual que foi o impacto que isso teve, né, desses 4,8 milhões de trabalhadores que tiveram esse vínculo alterado? Num regime CLT, a contribuição previdenciária, uma parte é o trabalhador que paga e uma parte é o empregador. Em razão dessa mudança, dessa migração de vínculos, 37 bilhões de reais deixaram de ser recolhidos a título de contribuição do empregador e 23 bilhões de reais deixaram de ser recolhidos a título de contribuição do trabalhador. Isso dá um desfalque de aproximadamente 61,4 bilhões de reais para a Previdência Social só durante esse período. E só de trabalhadores que tiveram os seus vínculos CLT encerrados e começaram a trabalhar como PJ ou como MEI. Isso sem dizer, isso sem falar dos trabalhadores que já entram no mercado de trabalho dentro desse contexto. Para além disso, o outro direito trabalhista que se relaciona com o vínculo CLT é o FGTS.
em razão dessa migração de vínculos, o FGTS deixou de receber 24 bilhões de reais, o que impacta política pública no país relacionada com moradia, saneamento básico, mas também direitos que esses trabalhadores têm a receber ao final do contrato deles, né? Porque é uma espécie de poupança que se faz ao longo do contrato de trabalho. Então, os impactos que a gente já consegue identificar no erário público são brutais e a gente tem que realmente refletir se é isso que a gente quer para o país, a gente fez uma reforma da Previdência em 2019, né? E sempre o que se diz é déficit da Previdência, que a Previdência vai conseguir dar conta. A gente vai querer fazer mesmo essa renúncia desses valores, essas pessoas vão ficar como quando elas precisarem se socorrer da Previdência Social, se elas sofrerem um acidente, se elas forem se aposentar, quando elas forem se aposentar um dia, como que a gente vai deixar essa população completamente desprotegida? Não me parece que é o tipo de país que a gente deveria querer, né? Mas eu acho que é uma reflexão que é importante de ser feita nesse momento em que o tema da pejotização está em debate no Supremo Tribunal Federal. Procurador, o senhor gostaria de deixar uma mensagem, a gente já está chegando ao fim desse programa maravilhoso, uma mensagem para os trabalhadores, trabalhadoras, para quem ainda vai, né, começar no mercado de trabalho e para quem está assistindo nosso programa hoje. A mensagem que eu quero deixar é que, enfim, eu acho que todo esse debate é importante de ser feito, mas uma premissa que eu faço é o seguinte, não é que o MPT ou eu aqui falando sobre esses temas, eu sou contra a pessoa abrir um PJ ou a pessoa empreender, eu acho que todo mundo tem direito de fazer isso, mas que ela de fato esteja desenvolvendo uma atividade econômica, que ela tenha liberdade para determinar suas condições de trabalho, para definir o preço do seu trabalho, isso é o que está dentro da regra do jogo e é ok. O que não se pode admitir é se utilizar de uma PJ, de uma MEI dessas atividades para fraudar uma relação de emprego, porque daí a gente está colocando em risco, em xeque, o sistema de proteção social que a gente tem no nosso país. Né? No final das contas, o debate que a gente está fazendo é esse. Então, eu acho que é importante que a maior quantidade de pessoas se envolva nesse debate, porque é uma questão central para o nosso país que está em discussão no Supremo, e quanto mais pessoas se envolverem e puderem trazer as suas perspectivas, é importante, porque é dessa forma que a gente vai conseguir construir as soluções para o nosso país. Maravilha. Agradecemos também a audiência e a presença do procurador Renan Calil, aqui que inaugurou esse novo programa. Obrigado por nos ajudar a esclarecer tão bem esse assunto importante entre empregadores e empregados. Ainda tem muita coisa a ser discutida. Espero que o senhor venha numa outra oportunidade. Muito obrigado ao Ricardo. Suas considerações finais. Sem dúvida nenhuma, um debate muito enriquecedor, e a gente espera que o procurador possa estar aqui presente em outras oportunidades para tirar um pouco mais de dúvidas aí, principalmente dos trabalhadores que são os mais afetados nessa conversa toda, nessa problematização toda que nós temos hoje em dia, né? Yuri Taunay. É isso, agradeço a oportunidade ao procurador Renan Calil também por estar presente com a gente para debater esse assunto tão importante nos dias de hoje, né? Um assunto aí justamente que envolve praticamente toda a população brasileira, população futura também de trabalhadores, então acho que é muito importante a gente sempre debater, e nos próximos episódios do programa a gente vai estar, claro, debatendo muitos outros assuntos e a gente conta com a sua parceria. E antes de se despedir, o nosso convidado tem uma dica especial para você. E a dica do procurador qual é? A minha dica é um filme que chama Você Não Estava Aqui, é um filme de 2019 que conta a história de um trabalhador de meia idade que, enfim, vivenciando uma situação de dificuldades econômicas e de conseguir sobreviver, decide investir as economias feitas ao longo da vida para entrar num contrato de franquia para realizar entregas. Então, ele entra como um PJ, só que ao longo do trabalho é uma liberdade que não existe, porque ele tem que trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, ele fica recebendo ordens de um encarregado da empresa que tem esse contrato com ele, e o filme chama Você Não Estava Aqui, e isso é interessante, porque mostra que o trabalhador, entrando numa situação fraudulenta de relação de trabalho, acaba tendo que ficar tantas horas trabalhando que ele não consegue ter tempo para a família dele, e chama Você Não Estava Aqui porque ele é uma pessoa ausente
da família, né? Então eu acho que é um filme que retrata muito bem esse debate que a gente está fazendo e que, enfim, é uma realidade que acontece em vários países e que, enfim, ajuda a mostrar um pouco essa cara da pejotização e da precarização do trabalho que pode acontecer em decorrência disso. É uma dica para os alunos de direito e principalmente os especialistas em direito do trabalho, né, procurador? É um bom filme. Muito bem. O Papo de Trabalho fica por aqui. Se o senhor quiser fazer as últimas considerações, fique à vontade. Eu agradeço, Márcio, o espaço, o convite para estar aqui. O Ministério Público do Trabalho considera esse tema muito caro. A gente tem realizado uma campanha muito intensa nas redes sociais. O nosso perfil no Instagram vem produzindo material intensamente sobre isso. Eu e minha colega Priscila, que está na Conafret, né, nossa coordenadoria de combate às fraudes, a gente vem escrevendo sobre isso também, justamente para tentar levar informação para a população. E, enfim, e parabenizar a iniciativa de fazer esse debate aqui, que é fundamental para que a gente, enfim, dissemine a boa informação a respeito desse tema. Obrigado. Muito bem, o Papo de Trabalho fica por aqui, mas durante toda a programação da Record News Manaus, você confere as principais notícias do dia. Às 7 horas da manhã tem Diário de Notícias, às 11 o Amazonas Diário, às 4 da tarde Deixa eu te falar e às 18 horas Ela Comenta. A todos uma ótima noite e até a próxima.